Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos aqui para mais uma reflexão e gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. O que diz o versículo 7? Um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar. O capítulo 3 de Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas determinadas por Deus. No versículo 7, no finalzinho do verso, diz que temos um tempo para ficar em silêncio e um tempo para falar. No atual contexto em que vivemos, não dá para ficar em silêncio enquanto a palavra de Deus é jogada por terra. Não dá para ficar em silêncio enquanto o pensamento tradicional é combatido como se fosse uma praga, como se fosse um vírus mortal. E a palavra de Deus é menosprezada, ridicularizada. Existe uma agenda ideológica com uma única finalidade, que é destruir a fé na palavra de Deus. E nós não podemos ficar calados. Se houve um tempo em que deveríamos falar, abrir os nossos lábios para proclamar a verdade e defender a palavra de Deus, esse tempo é agora. Dizem que a Bíblia é um livro antiquado, um livro que precisa ser atualizado, um livro que precisa ser mudado. Como assim, meu irmão? Como pode você entender que a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser atualizada, revisada, mudados certos termos, certas palavras? E é isso que eles querem, meu irmão. Querem que a palavra de Deus seja mudada. Querem fazer uma atualização na palavra de Deus. E sabe por quê? Porque, segundo eles, existe na palavra de Deus palavras machistas, palavras racistas, termos que não são bons, que não são úteis para a sociedade atual. E por isso a palavra de Deus precisa ser mudada, atualizada. O que eles querem? Querem reinterpretar a palavra de Deus. Existe uma tal de autocrítica que diz que Deus não abriu o mar vermelho, que na verdade foi apenas uma maré baixa. Por meio da maré baixa, o povo de Israel passou pelo mar vermelho. Já imaginou essa interpretação? A autocrítica diz que a semana da criação, em Gênesis, na palavra de Deus, não é literal. E que, portanto, Deus não criou o mundo em 6 dias. E que no 7º descansou, levando as pessoas à descrença na palavra de Deus. Se há um tempo para falar, para abrir a boca, para protestar, para clamar em favor da palavra de Deus, em favor dos bons princípios, da moral, da ética, dos bons valores familiares, esse tempo é agora. E como assim vamos ficar calados? Existe uma agenda do qual o propósito é esse, uma agenda ideológica, cujo fim é fazer você ficar calado, destruir a fé na palavra de Deus. Muitos estão ensinando que as verdades da palavra de Deus não passam de fantasias. O único propósito dessa agenda ideológica não é outro senão acabar com a reforma protestante. Na verdade, a reforma protestante já está sendo destruída pelas falsas teorias, pelas falsas filosofias que estão adentrando o seio da igreja. E você e eu, muitas vezes calados, consentindo. Você não vai sair em defesa da palavra de Deus? Estão destruindo, anulando a nossa fé na palavra de Deus. Há um ditado que diz que quem cala consente. E não é bem assim, meu irmão? Como você está em sua igreja? Quando você ouve certas filosofias, certos conceitos que destroem a fé na palavra de Deus, você protesta? Você fala? Você fica calado? Porque é bem assim. O ditado bem certo é: quem cala, consente. Incrível que as próprias mídias sociais, que deveriam ser mídias sociais, o que elas fazem? Eles apagam conteúdos que são contra seus conceitos, sua agenda ideológica. Na verdade, em alguns casos, existem contas sendo excluídas definitivamente, banidas. Sabem por quê? A razão simples pela qual eles fazem isso, excluem certos conteúdos,
não é outro senão porque discordam de sua agenda ideológica. Deveriam ser mídias sociais. Na verdade, a mídia social se tornou um ambiente antissocial. Por que um ambiente antissocial? Porque eles são contrários a qualquer pensamento que não estão de acordo com a sua ideologia, com sua agenda ideológica. E incrivelmente, sabe o que acontece? Ao contrário, na contramão dos bons princípios, na contramão dos bons valores, o que essas mídias sociais fazem? Elas favorecem certas ideologias, elas propagam certas ideologias que na verdade são contrárias à palavra de Deus. E como você está, meu querido irmão? Você está calado? Você está consentindo? O que eles fazem é chamar o certo de errado e o errado de certo, tendo você como testemunha ocular, assistindo certas coisas e ainda ficamos calados. A lei de Deus é desonrada pelos homens. Os próprios líderes religiosos estão incentivando os seus membros a desonrar a lei de Deus, a violar a lei de Deus, como se eles não fossem receber nenhuma penalidade por isso, como se eles não fossem ter nenhuma culpa por transgredir a lei de Deus. Ensinam uma salvação barata, como se, quebrando a palavra de Deus, como estamos vivendo um tempo de graça, Deus não vai nos cobrar pelo mal que fazemos. Meu querido irmão, abre os seus olhos. Ninguém ficará sem culpa por violar a lei de Deus. Ninguém ficará sem culpa por quebrar qualquer um dos mandamentos da lei de Deus. E é isso que eles ensinam. Que a palavra de Deus é antiquada, precisa ser reinterpretada. Desenvolveram doutrinas que são estranhas ao Evangelho. Existe, por exemplo, uma doutrina chamada de predestinação. Uma vez que Deus escolheu você para ser salvo, não importa o que você faz, que se você quebrar a lei de Deus, não importa, se você foi um escolhido de Deus, você será salvo, você ficará sem culpa. E onde estão os atalaias de Deus? Onde estão os atalaias de Deus? Vão ficar calados? Não vão abrir a boca? Não vão protestar? Vai deixar a palavra de Deus ser desonrada, pisada, quebrado os mandamentos de Deus, como se aqueles que quebrassem os mandamentos de Deus não fossem ter nenhuma culpa por isso? Meu querido irmão, se você não fala, você consente. E você também tem culpa. E Deus pedirá conta de todo aquele que quebra a sua lei, que violam seus mandamentos. Ninguém ficará sem culpa. E para aqueles que quebram os mandamentos de Deus, que pisam a palavra de Deus e acham que vão ficar sem culpa, eu tenho um conselho para você, meu querido irmão. Se você tem ouvido do seu pastor, da sua igreja, do seu líder religioso, que a lei de Deus foi abolida, que ela não é mais útil para nós, eu gostaria que você acompanhasse comigo esse conselho que eu quero dar para você, meu irmão. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5, verso 17. Essas palavras aqui são palavras de Jesus. O que ele disse sobre a lei de Deus? Não cuideis que vim revogar a lei. Não cuideis que vim destruir a lei. Não vim para abrogar. Eu vim para cumprir. Para aqueles que dizem que a lei de Deus foi abrogada, que ficarão sem culpa aqueles que violam os mandamentos de Deus. Para aqueles que dizem que a lei de Deus não mais vigora, Cristo diz para você, meu irmão, não vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir. E Cristo diz mais sobre sua lei. Acompanha comigo aqui na palavra de Deus. O verso 18, do mesmo capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que estão ensinando para você em sua igreja? Sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus. Estão ensinando que você vai ficar sem culpa, que a lei de Deus não mais vigora? Eis aí a palavra de Cristo para você. Não vim destruir, ai daquele. Em verdade vos digo,
que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Eis aí a palavra do próprio Jesus para aqueles que dizem que a lei de Deus foi abolida, que não mais serve para nós. Se estão ensinando para você que não devemos guardar os mandamentos de Deus, eu quero ler um texto para você muito importante, mas muito importante mesmo. Acompanhe comigo na palavra de Deus. O texto está em Mateus capítulo 5, versículo 20. A pergunta que eu faço para você é: que ênfase Cristo deu em relação aos mandamentos de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você já ouviu falar dos fariseus, como eles eram zelosos da lei? E ainda Cristo diz para você e para mim, meu irmão, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Meu querido irmão, se estão ensinando para você que não devemos guardar a lei, que não precisamos mais cumprir a lei, a palavra de Cristo aqui para nós em Mateus 5, versículo 20, ela vai na contramão do que está dizendo para você. Porque Cristo diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma poderão entrar no reino dos céus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, o que significa a minha justiça e a sua justiça excederem muito a justiça dos escribas e fariseus? Quer saber o que significa isso? O próprio Jesus nos revela, diz para nós, de que maneira a minha justiça e a sua justiça deve exceder a justiça dos fariseus e escribas. Acompanhe comigo na palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 22. Meu querido irmão, se estão ensinando para você que não devemos cumprir a lei, que não devemos obedecer à lei, Cristo aqui diz o contrário. Cristo dá uma ênfase muito maior à nossa observância aos mandamentos da palavra de Deus, aos seus mandamentos. Lembra o que foi dito aos antigos? Não matarás? Ora, de qual lei aqui está se referindo, meu irmão? Não é dos 10 mandamentos? Não é da lei que diz para você que foi abolida? Para muitos, matar é só tirar a vida. É só tirar a vida do seu semelhante. Mas aqui Cristo deu uma ênfase espiritual ao mandamento. A ênfase que Cristo dá em relação à sua lei é muito mais abrangente. Eu pergunto para você, meu irmão, quantos hoje estão violando esse mandamento, achando que matar é só tirar a vida do seu próximo? Quantos hoje estão violando este mandamento? Qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, já é réu do juízo. Viu a ênfase que Cristo dá aos seus mandamentos? Mas não paramos por aí, meu irmão. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Meu querido irmão, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis ou entrarão no reino dos céus. Porque o mandamento ele é muito mais espiritual do que imaginamos, meu querido irmão. Estão ensinando para você que a lei foi abolida e Cristo faz o contrário. Ele vem e dá uma ênfase. E dá uma ênfase muito maior à observância dos mandamentos para nós hoje do que era para os fariseus. Para muitos, adulterar era somente ficar com a mulher do seu próximo, roubar a mulher do seu próximo. Mas o que Cristo diz para nós, meu irmão? Que ênfase Cristo dá para nós em relação à observância dos seus mandamentos, meu querido irmão?
qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A ênfase que Cristo dá aos seus mandamentos é muito mais espiritual. Estão vendendo para você, meu querido irmão, uma graça barata. Você acha que Deus não vai cobrar daqueles que violam os seus mandamentos? Estão dizendo que não precisamos cumprir a lei. E o que você acha da ênfase que Cristo tem dado aqui aos seus mandamentos? Precisamos ou não precisamos cumprir os seus mandamentos, meu querido irmão? Então observe, meu irmão, que Cristo veio exaltar a palavra de Deus, exaltar os seus mandamentos, dar uma ênfase maior aos seus mandamentos, não abolir, não abrogar. Já pensou? Não faz sentido Cristo abrogar os seus mandamentos. Você conhece a história de Jesus e o jovem rico? Sabe o que Cristo disse para ele? Gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo aqui na palavra de Deus. Acompanhe aí no livro de Mateus, capítulo 19. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, versículo 16. O que Cristo disse para nós, meu querido irmão? Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o que estão ensinando para você em sua igreja, meu querido irmão? Que não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Mas o que Cristo disse? Se queres, pois, entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. O que ele disse mais? E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. De qual lei é que Cristo está se referindo, meu querido amigo? Não é os 10 mandamentos? Ah, mas você então pode falar, mas Samuel, está faltando um mandamento aí. Só devemos cumprir aqueles que Cristo disse. E os demais? E os demais mandamentos que Cristo não citou? Ora, eles não servem mais para nós? Foram abolidos? Não tem mais serventia? Foram anulados? Abrogados, como diz alguns? Eu gostaria de convidá-lo aqui, meu querido irmão, para fazer uma leitura dos demais mandamentos que Cristo não citou aqui nesse texto e nesse contexto. Acompanhe comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Esse mandamento Cristo também não citou. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento também Jesus não citou. E lembra-te do dia do sábado para santificar. Esse mandamento Jesus também não citou. Gostaria de fazer uma pergunta muito simples para você, meu irmão. Pelo simples fato de Cristo não citar esses demais mandamentos, eles foram abolidos? Eles não servem mais para nós? O mandamento não terás outros deuses diante de mim não tem mais serventia? Quer dizer que o mandamento não farás para ti imagens de escultura não serve mais para mim e para você? Quer dizer que eu não devo me preocupar em tomar o nome de Deus em vão? E em relação ao sábado, meu querido irmão, esse mandamento esquecido por toda a humanidade, praticamente toda a humanidade esqueceu desse mandamento. Será que não precisamos mais observar o sábado? Será que Cristo colocou o domingo no lugar do sábado para ser observado? Onde está escrito na palavra de Deus em que o sábado foi trocado pelo domingo? Onde, meu querido irmão? Minha querida irmã, com toda sinceridade eu te pergunto, onde na palavra de Deus o sábado foi trocado pelo domingo? Pelo fato de Cristo não citar os demais mandamentos, quer dizer que não precisamos observá-los? Que eles foram abolidos, abrogados? Não faz sentido, meu querido irmão. Então, você precisa considerar melhor o que o seu pastor diz para você, o que o seu líder religioso diz para você. Mas, meu querido irmão, eu quero falar algo para você muito importante, mas muito importante mesmo. Não há nenhuma possibilidade humana de cumprir os mandamentos de Deus. E agora eu estou abrindo meu coração para você e até parece que eu estou me contradizendo de tudo aquilo que eu falei. Porque humanamente falando, humanamente se esforçando, é impossível cumprir os mandamentos de Deus. Por esta razão, meu querido irmão, Cristo veio morrer na cruz do Calvário para nós. Mais uma vez quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus comigo. Vem aqui na palavra de Deus comigo no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei.
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Se fosse possível abrogar a lei para que Jesus pudesse salvar o homem, ele não precisaria morrer na cruz do Calvário. Mas a lei de Deus é imutável. O seu caráter é imutável. Por isso, ele precisou vir aqui na terra morrer por você e por mim. Por qual motivo Cristo morreu? Para estabelecer uma nova aliança entre mim e ti. Deus não mais vai escrever a sua lei em tábuas de pedra, mas hoje Deus quer escrever a sua lei em seus corações, em nossos corações. Hoje Cristo nos chama a guardar os seus mandamentos por amor, obedecermos a Ele por amor, por reconhecimento àquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Olhe você, meu irmão, contemple um pouco a cruz do Calvário e hoje Cristo te chama a uma obediência por amor, a guardar os seus mandamentos por amor. E somente assim, é somente assim que poderemos cumprir os seus mandamentos. Gostaria de convidá-lo a ler comigo no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu pergunto para você, meu irmão, você ama Jesus? Você realmente reconhece aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por você? Então hoje Ele lhe convida, meu irmão, se me amais, guardais os meus mandamentos. Ainda tem mais um texto que eu gostaria de ler com você, meu irmão. Está no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu pergunto para você, meu irmão, você já parou uma hora para refletir na cruz do Calvário? O que Cristo fez por você na cruz do Calvário? E hoje Ele diz para você, meu irmão, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, estes são os que me amam. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, só há uma forma de cumprir os mandamentos de Deus, de obedecer à lei de Deus, amando a Cristo, se apaixonando por Cristo. Não há outra forma de cumprir os mandamentos senão contemplando a cruz do Calvário. Somente Cristo é capaz de nos fazer guardar os seus mandamentos. Quero convidá-lo a ler mais um texto que está na palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu querido irmão, atente, nunca seremos capazes de cumprir a lei de Deus. Nunca seremos capazes de fazer a vontade de Cristo se não estivermos ligados a Ele. Eu pergunto para você, meu irmão, qual é a sua comunhão com Cristo? Quanto tempo você passa meditando na cruz do Calvário? Meditando no amor de Cristo por você? Mas para você que acredita que é impossível, que não será capaz de cumprir os mandamentos de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito para você uma promessa maravilhosa, meu querido irmão. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente Cristo é capaz de dar forças para você cumprir os seus mandamentos. Então abra seu coração, meu querido irmão. Cristo é capaz de transformar a sua vida, meu irmão. Cristo é capaz de transformar também a minha vida. Faça de Cristo o seu melhor amigo e Ele vai lhe dar forças para cumprir os seus mandamentos. Esse é o meu desejo e esta é minha oração em nome de Jesus.